músicos e de gente da área do louvor que canta a peso de ouro, estão tirando gente, operadores de áudio pagando o dobro, gente de mídia pagando o dobro, gente de diversos ministérios pagando o dobro. Isso é uma vergonha. Deixa eu dizer uma coisa. Crescimento que não obedece princípio gera anomalia, defeito. Está construindo em cima de areia. Na primeira crise desaba. Um pastor do nosso ministério disse uma coisa interessante. A visão atropelando princípios. Pegar obreiro pronto, pegar gente pronta, não sabe o preço que é formar uma pessoa, formar, discipular, leva tempo. Essa gente, acho que nunca leu a Bíblia. Vamos aprender com Jesus. Lucas 2,52. Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento para com Deus e os homens. Isso é, Jesus se desenvolvia no mundo de Deus e no mundo humano. Jesus não chegou aqui na Terra e no dia seguinte cumpriu seu ministério, não. 30 anos para um nível e depois 3 anos para seu ministério. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo o que nós estamos assistindo agora no Brasil. Pensa que com dinheiro vai construir ministério grande. Gente que nem tirou a fralda no evangelho, é obreiro novo, não sabe da história, não conhece. Deixa eu dar um alerta. Gente que lá atrás fez isso aí, tirou líderes de igrejas, tirou pastores, gente de louvor e deu a placa. A primeira crise nós estamos vendo aí, ó, um monte de gente caindo fora. Na primeira crise, por quê? Porque não tem raiz, não tem solidez. Você está no caminho errado, meu amigo. Você está no caminho perigoso. Ninguém cresce por causa de grana comprando pessoas. E deixa eu dar um aviso ao povo de Deus. Povo de Deus, vamos ter maturidade. Vamos parar com modinha. Ai, porque é sucesso nas redes sociais. Olha que culto, olha que louvor, olha que igreja. Estão trocando caráter por talento. Olha o teu pastor, olha a história da tua igreja, o homem de Deus que está aí. E você vai atrás de qualquer conversa, de qualquer modinha. Que maturidade é essa? E aí, irmãos, veja bem. Eu vou dizer algo aqui que muita gente não gosta do pastor Silas Malafaia, muita gente não concorda, mas nessa parte eu concordo. E eu concordo, irmãos, e a gente tem que entender que o pastor Silas, por mais que você não goste, ele é um formador de opinião. E o pastor Silas Malafaia, ele sabe como funcionam as coisas, né? Ele tem uma história. E eu não estou aqui defendendo agora. Um camarada querer abrir 1000 igrejas e pagar salário para obreiro, irmãos, o que tem de obreiro desviado que vai se oferecer, você não tem ideia. Tem uma leva de obreiros que não tem mais oportunidade, porque já estão mais sujos do que você, não dá nem para falar. Agora imagine igrejas com obreiros caídos no altar, ministros do louvor caídos. Imagine, o escândalo como dessa menina aí não é nem o começo. Deus abençoe, irmão Miros. Deus abençoe, guardião da fé. Então, assim, você pode não concordar, mas eu digo assim, irmãos, obreiro se forma. O problema hoje é que tem um monte de gente que acredita que não existe mais pastor, que não existe mais igreja. Irmãos, vocês não têm noção o benefício que uma igreja traz a uma comunidade. Eu vou dar o exemplo do pastor Carlos Vieira, está aqui. O pastor Carlos Vieira, ele é o nosso líder do projeto Arrependa-se em Fortaleza. Tem um trabalho na comunidade de Pirambu, tem um monte de ex-viciados em droga dentro da sua igreja. O pastor Carlos Vieira era o traficante do bairro, foi preso, ficou 5 anos atrás das grades, e hoje ele é pastor de um ministério abençoadíssimo, e tem muita gente que saiu do tráfico, do crime, e estão lá hoje fazendo missões, alguns foram conosco, né? Fazer missões agora em Fortaleza. Todos que estão na igreja do pastor Carlos têm uma história triste, perderam pai,
A nora do pastor Carlos agora acabou de perder o pai assassinado pelo crime. Então, a gente pegar, irmãos, e desmoralizar a instituição é muito complicado. Agora, abrir 1000 igrejas sem preparar obreiro e pegar a laço e ainda oferecer dinheiro. Estão oferecendo dinheiro para a mídia, estão oferecendo dinheiro para quem cuida de som, estão oferecendo dinheiro para músico e oferecendo dinheiro para pastor. Você já imaginou isso? Quer dizer, virou literalmente uma empresa, e o problema é que muita gente vai, e muita gente caída, muita gente despreparada vai entrar nessa onda. E eu vou dizer, é um prejuízo sem precedentes para o reino de Deus. É um prejuízo sem precedentes. Sem precedentes para o reino de Deus. Porque só quem é pastor de verdade sabe o prejuízo que isso causa. Só eu falo, irmãos, tem muitos amigos meus, né, que desejam abrir igreja, e os que têm igreja, eu falo, se vier um obreiro, tá aqui o pastor Carlos Vieira, conversa, se vier um obreiro de outra igreja, coloca 2 anos de banco, fala, você vai ficar 2 anos de banco. Se o cara quer congregar mesmo, ele vai saber esperar, se não quer, vai vazar. Por quê? Porque obreiro se prepara. O obreiro se prepara e se lapida ele. Então, você pegar 1000 igrejas e contratar obreiros e levitas caídos, isso é um prejuízo sem precedente para o reino de Deus. Eu sou do tempo da carta de recomendação. Quem aqui é do tempo da carta de recomendação? Que para você visitar uma igreja, você tinha que levar uma carta. E eu já andei muita carta lá, que estava lá, né? Pastor Carlos Cardoso, família, dizimista fiel, bom testemunho. Quer dizer, o pastor que iria me receber, ele lia a carta diante da igreja. Lia a carta de recomendação diante da igreja. Por quê? Porque eu estava sendo recomendado. Então, quer dizer, hoje ainda tem algumas pessoas que entram em contato comigo para fazer agenda, que pedem o telefone de pastor, né? Se eu estou indo em alguma igreja, com a preocupação, porque são pastores sérios que se preocupam com quem vai pregar. Hoje, por exemplo, a irmã Fran está falando da carta de mudança. Hoje tem pastores que nem pedem carta de mudança. Vem como está e fique como está. Não precisa ter carta para vir para cá, quer dizer. O pastor não está nem preocupado. Nem preocupado. A única coisa que ele quer